Olá, meu queridão, tudo bom? Boa tarde, professor Fernando. Tudo bom? Me ouve bem? Sim, sim, ouço Ah, tá. bem. Eu tava tentando e não tava conseguindo, agora deu tudo certinho. Que Ah, bom. pronto. Tá no horário certo. Daqui a pouquinho a gente está começando. Tá Bom, ok? bom, estamos já. Oi? Daqui a pouquinho a gente está começando. Deixa eu só receber aqui Claro, claro. Já Pronto. estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Ok. Bom, como o senhor já conseguiu acessar, né? Vamos dar início, né? Deixa eu só começar aqui com as palavras. Bom, então, vamos lá, né? Boa tarde a todos, tá? Em nome do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o contador Vanderson Mello. Quero saudar a todos. Bom, pessoal, essa semana, como a gente estava falando antes, né? É mais uma semana e repleto de live. Na verdade, 3 lives que vamos ter, né? É, faz parte do trabalho da nossa Câmara de Desenvolvimento Profissional, né? A qual tem à frente a nossa vice-presidente Gilvane Nascimento, tá? Junto com o pessoal da assessoria de comunicação e demais pessoal do CRC que está dando esse apoio, fazendo essa logística para ser capaz de a gente estar realizando essas lives. Tá? No dia 19 vamos ter mais uma live, né? Com o tema Impacto do Covid-19, doença ocupacional, né? Uma pergunta aí, e pedindo para a gente se prevenir. Né? No dia 19, na sexta-feira, vamos ter outra, encerrando a semana, o impacto da Lei Complementar 173 de 2020 na gestão de do pessoal do serviço público. Né? A da quinta-feira terá como mediador o nosso vice-presidente Jonas Mariano, e na sexta-feira, nosso querido amigo, professor, auditor e membro da Comissão de Contabilidade aplicada ao setor público, professor Cantiniano Novaes, tá? Que também vai ser uma bela live. Tá? E aí, de antemão, já quero agradecer ao professor Fernando Sampaio por ter aceitado participar dessa live, né? Professor Fernando Sampaio, que hoje em dia é uma das pessoas mais requisitadas, né, na nossa área, como palestrantes, professor, né? E de antemão, já quero deixar aqui, professor, minha indignação registrado, que eu fiz parte da primeira turma da BSP aqui em Aracaju, né? E, infelizmente, no final de semana que o senhor ministrou aula para a gente, do Simples Nacional, eu não estava aqui em Aracaju, acabei perdendo, fiquei muito triste, mas quis o destino que a gente estivesse juntos hoje aqui, né? E É aí, verdade. escutando o senhor e aprendendo, tá? Então, professor, quero agradecer mais uma vez em nome do conselho, dizer que o senhor fique à vontade, vamos fazer, o senhor fica à vontade de fazer a explanação e no final a gente faz para quem tiver perguntas, a gente tenta responder, tá? Professor, fique à vontade. Positivo, positivo. Bom, nosso tema aqui é consultoria contábil, né? Inclusive, eu não tenho recurso porque eu não Perdão, tenho. professor, não disse, né? Nossa live de hoje é como fazer consultoria contábil, né? Esse tema que eu vinha falando antes de começar, esse tema é um tema bastante palpitoso, né? Já que contadores como profissionais liberais podem atuar, né? Devem atuar, né? E também o escritório de contabilidade que também deve fazer esse trabalho para as suas empresas, né? Que prestam serviços contábeis. Pois não, professor? Aí, em cima do meu comentário, você aperta uma vez e aí aperta no fixar comentário. Aí quem chegar na live já sabe o nosso tema. Bom, Ok. antes eu quero deixar aqui meu agradecimento ao CRC do Sergipe. Eu tenho um carinho muito grande pelos amigos aí, principalmente de Aracaju, onde eu tenho mais ido, né? Tô vendo aí a minha amiga Gilvane, a Marta, você, os nossos alunos daí que sempre nos tratam com muito carinho, né? Não só eu, como os demais professores e amigos, e a gente tem um apreço muito grande. Aracaju é linda, né? Gosto muito de estar aí, sempre me sinto em casa, né? Então, esse relacionamento estreito, ó, meu amigo Elias aí, esse meu relacionamento estreito com o estado de vocês, eu acho que só tende a ficar ainda mais e mais do que já é hoje. E o nosso tema, né, sobre consultoria, que muitas vezes ainda é um mito, para alguns colegas profissionais, principalmente daqueles que atuam no assessoramento, né, o nosso assessoramento contábil,
ainda está em alta, deve continuar por muito tempo, mas muito estruturante na forma de fazer esse funcionamento contábil. E algumas coisas tendem a migrar para outros modelos de trabalho. Onde eu quero chegar com isso? Para já dar o gancho. Bom, esse trabalho muito tradicional, eu vou falar um pouquinho das áreas de mundo hoje. A consultoria contábil ela já existe há muito tempo, é feita de forma natural há muitos anos, mas há uma demanda crescente acerca da consultoria. Por quê? Aí a gente vai agora fazer esse panorama inicial. O trabalho que é entregue, né, que é fiscal, trabalhista, contábil, que comumente se pede serviços, que é ofertado pelas empresas de contabilidade, eles têm gradativamente, né, eles estão, eu também estou ouvindo um ecozinho na transmissão. A gente tem, gradativamente, eles têm sido escalados. O que é escalar o serviço? É conseguir fazer esse serviço com uma dinâmica maior, no sentido de atender uma massa maior de organizações. Isso tem sido feito muito nas contabilidades digitais. Então, eles têm uma técnica, muitas vezes por meio de um software, um sistema, para atender várias organizações de forma escalada. Aí a gente escala, né? Todo mundo sendo atendido da mesma forma. Porém, entretanto, todavia, não pode não ser tão interessante, né? No sentido de que muitas vezes as organizações elas precisam de um atendimento mais personalizado, mais diferenciado. Na hora que você escala o serviço e atende todos da mesma forma, você acaba não tendo esse atendimento diferenciado. Esse é um ponto que nós estamos vendo no mercado atualmente. As empresas de contabilidade têm a possibilidade de ter grandes empresas, mas de forma mais personalizada, não tem esse atendimento. Onde é que a consultoria entra na história? É exatamente nesse aspecto que eu trouxe, de tratar a empresa conforme a necessidade que ela possui. Nós temos hoje essa entrega que eu já falei, do fiscal, do trabalho sabe, e há uma necessidade das organizações de mais informação além do que já é feito. O problema é que nós já temos todas as informações necessárias para fazer. Nós já temos as informações para prestar o serviço de acréscimo ao negócio das organizações. Como assim? Vou dar um exemplo. O pessoal da área trabalhista, nós temos muita gente, né, e a gente tem, por exemplo, pagamento pessoal de varejo, funcionamento, essas condições, elas são pagas na medida que o vendedor alcança uma meta de venda ou até muitas vezes volume de venda significativo e expressivo. O que muitas vezes a empresa não tem é um comparativo entre essa condição e também a efetiva venda. Você pode acontecer. Vamos supor que eu vá nesse estabelecimento com uma mercadoria X. Aí, o vendedor, naturalmente, vai falar que é necessário para eu comprar aquele produto. Leva um produto para casa de que produto paguei à vista, ou paguei a prazo. Não fico satisfeito com o produto, porque eu tinha uma outra expectativa, não foi aquela que o vendedor passou para mim naquele momento. Vou devolver o produto. Quando eu consumidor, vou devolver o produto, a gente, no final das contas, vai ter o quê? A gente vai ter a devolução dessa mercadoria, mas nós vamos ter a comissionamento sendo pago lá na folha de pagamento. Então, às vezes, a gente não tem esse cruzamento da efetiva venda, ou seja, a materialização da venda. Deixa eu interromper um pouquinho, também está me desconcertando. A gente está com um barulho, não é daqui, porque eu estou ouvindo um barulho daí. Se eu fechar algum áudio, alguma coisa assim, pode estar comentando. Tá, ok. Verifica, de repente, tem algum outro som, ou alguma interferência. Ah, Meu áudio,
de vez em quando dá uma interferência assim. Deixa eu ver se consigo. Verificar de repente se. Ou então, se for o caso, né, já que você vai acompanhar nesse momento, deixar o volume de repente mais baixo, e aí não dá essa interferência de som. Não sei, o pessoal está falando que pode estar ruim. Pronto, vamos ver. Ok, pessoal, vamos tentar agora. Tá ok agora, vamos tentar. Vamos ver se melhora um pouquinho. Eu tenho N possibilidades. Eu usei esse fone numa live algumas horas atrás, está tudo certo. Né? Então, Vamos, não. Vamos ver aí então como é que fica agora. vamos ver se melhorou Melhorou, agora. pessoal? Tá Melhorou? melhor? Sinaliza aí para a gente poder continuar. Pode continuar. Acho que agora melhorou. Opa, o pessoal está dizendo que agora está bom. Então vamos lá. Sim, onde eu estava. Então, vou dar o panorama novamente, tá? Então, aquela questão do comissionamento que eu falava há pouco, né? A gente tem um comissionamento. Obrigado, que bom, o pessoal está sinalizando que melhorou. Então, eu tenho a comissão do vendedor, e em contrapartida, eu estou devolvendo o produto. Pensem no seguinte, meus amigos, olha só como nós temos um problema na organização. Contabilmente, você vai registrar a devolução da mercadoria. Tributariamente, você vai fazer o estorno da operação. Né? Então, o que foi débito vai ser crédito. Né? E aí você tem toda a questão do envolvimento fiscal da devolução da mercadoria. E lá na folha de pagamento, o comissionamento está sendo pago. Só que a venda não se concretizou. Então, olha como a empresa está perdendo informação porque a gente não trabalhou essa informação. Ah, Fernando, mas essa informação é da gestão. Muitas vezes a gestão da empresa não tem subsídios ou condições de ter essas informações. É daí que vem a oportunidade para a gente quando eu conheço o negócio. Agora, imaginem, por exemplo, a quantidade de ocorrências semelhantes a essa que nós podemos ter numa organização. Imaginem o seguinte, uma empresa, ao longo de um exercício, de um ano ou de um trimestre, o volume de operações semelhantes a essa que podem ocorrer e a empresa está perdendo, né, o que hoje todas estão buscando, que é a liquidez, que é o dinheiro no bolso, que é ter dinheiro no caixa. Então, por isso que é importante nós visualizarmos a organização como um todo, compreender como um todo e pegar essas informações que nós já temos, vocês concordam que todos têm essa informação, e levar para o gestor, né, ter essa informação, se debruçar sobre essa informação para tomar decisões mais assertivas. De repente, a gente cria uma política, ó, você fez a venda, mas a gente vai ter que acompanhar a materialização dessa venda, a entrada de caixa. E se houve devolução, talvez venha um alerta acerca do processo de venda. De repente, o vendedor não foi muito bem treinado, de repente, ele está fazendo a venda de um produto incorretamente. Podem aparecer indicadores acerca dessa levantar. Então, esse é um exemplo. O que a consultoria faz? Ela amplia o leque, ou como eu gosto de usar, para de aulas, nosso cardápio. Nós temos um cardápio que hoje, na minha opinião, ele está limitado ao que as empresas precisam. Na hora da gente aumentar esse cardápio, está na hora de nós ofertarmos mais opções para as organizações. E muitas coisas que nós já ofertamos podem ganhar uma roupagem nova, né, acerca desse cardápio, né, dessa oferta. Então, por exemplo, vocês elaboram a demonstração de resultados. Entrega lá a demonstração, receita bruta, custeio, lucro bruto operacional, etc. E aquela coluna do total. Ok, é um demonstrativo que vai ter utilidade. Mas se a empresa tem um volume de informações muito grande, por que não entregar uma DRE com 8 colunas? Uma DRE com 6 colunas? Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem vários departamentos, ou um supermercado, ou uma farmácia, um material de construção, por exemplo. Eu não entrego, então, uma coluna com a ferramentaria, com os pisos e revestimentos, de repente com os materiais de acabamento, e aí eu tenho como fazer uma análise sobre cada grupo de produtos que essa organização naturalmente funciona. Né? Então, aí eu posso muitas vezes verificar o giro desses ativos, eu posso verificar o custeio mais detalhadamente, eu posso me aprofundar numa informação para que essa análise seja mais assertiva para a organização.
Então, esse é um outro exemplo de como nós podemos trabalhar. E formas de a questão toda é que como você efetivamente vai fazer o primeiro passo para quem já trabalha em várias empresas é aprender a fazer o chamado upsell. E o upsell é a venda para aquele que já é o seu cliente. Esse é um ponto que a gente tem cometido que na atuação, eu considero gravíssimo. Muitas vezes se preocupa em vender para novas empresas, para novas organizações, e aquelas que já estão com você há muito tempo, que já são clientes que você já possui, não há, né, um privilégio de ficar disso. Está falhando meu áudio? Vou fazer assim, eu vou colocar para vocês, tá? E eu estou notando que tem um áudio de computador. Bem, deixa eu trocar o meu fone. Não. Certo. Obrigado, Tina. Fone. Estão me ouvindo ainda? Ficou melhor, professor. Ótimo. Eu vou... Fica bom assim, sem o fone, não? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Peço que desligue aí também, porque o pessoal tem dado vários comentários aí de que o áudio está interferindo, né? Eu desliguei aqui o meu que estava aqui, eu desliguei, pode ser que agora melhore. Mas assim tá legal, professor, sem o fone. Então, continuando, né, pessoal? Então, a gente tem o chamado upsell, né, que é nós vendermos para o nosso próprio cliente. Então, isso aí também não tem sido feito. Então, imagina um cliente que visualiza você buscando no mercado novos clientes, e aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, poxa, eu estou sendo desprivilegiado porque você está dando atenção para quem está chegando e eu que estou com você há muito tempo não tenho, né, nenhuma oferta, nenhum um tipo de novo produto ou esse investimento todo que você faz não me alcança. Então, isso pode, inclusive, fazer com que esse seu cliente de longa data vá embora. Então, tome um cuidado também quando você for fazer consultoria. A gente muitas vezes pensa mais no novo cliente e não privilegia quem já está conosco, quem já tem uma fidelização com a gente de longa data. Então, o que é interessante é justamente trabalhar o upsell, né? Vender o seu próprio cliente. Ele já confia, ele já tem um relacionamento de longa data, ele já sabe como é que é a cultura e como é que é o seu trabalho, assim como você também já sabe como é a cultura daquela organização. Então já há uma afinidade de negócio grande. Então tem que fazer o upsell, vender o seu próprio cliente. Essa informação, essa criação de assessoramento para a consultoria, ela é possível ser feita. Inclusive agora, nesse momento em que as empresas estão precisando de tanta informação diante das dificuldades, por esse efeito também, nós passamos daí. Em breve nós vamos sair. Então, uma forma de... Muitas vezes, sobre consultoria, algumas organizações pensam, vou criar uma nova empresa, vou ter um novo departamento. Pode ser que seja positivo, mas você pode utilizar o seu próprio material humano, que também já conhece a cultura da sua organização, para fazer as consultorias agora. Porém, a gente vai precisar da qualificação dessa galera. Então, esse pessoal precisa também, todo esse corpo de pessoas, de conhecimentos para poder atuar em consultoria. Como assim, Fernando? Que conhecimentos seriam esses? Conhecimento de negócios, os N negócios que vocês podem especializar ou nichar. Então, por exemplo, eu tenho uma atuação em que eu conheço um pouco, né, da construção civil, supermercadista, varejos dos mais variados tipos, algumas indústrias e por aí vai. Porque são os segmentos que eu atuo. Naturalmente, a gente aprofunda e conhece mais sobre esses segmentos. Então, de repente, a levar a forma como se opera nessas organizações, aí está muito ligado aos processos organizacionais, é muito importante para quem vai atuar em consultoria saber como a empresa funciona. Quando eu digo a empresa funciona, de fato, desde a operação inicial dela até a oferta do seu produto, serviço, mercadoria, que é justamente o ciclo operacional dessa organização. Aí entender como funciona, muitas vezes, uma política de contratação, como funciona, muitas vezes, a forma dela atuar, a inserção dela no mercado,
a aceitação dos produtos e serviços, por aí vai. Então, essa questão do conhecimento do negócio é muito importante, porque é daí que você vai ter muitos sites, muitos vídeos sobre o que você pode identificar de pontos de melhoria, ou até mesmo os problemas que a sua organização tem, que você pode ofertar soluções. O consultor, ele deve muitas vezes levar para as organizações soluções. Soluções para incremento de caixa, soluções para a resolução de problemas mais variados. Às vezes, o problema ou a causa desse problema é muito diferente do que a organização tinha como expectativa ou que ela esperava. Por exemplo, teve um caso interessante que a empresa ela tinha comercialização dessas mercadorias e estava tendo problemas com mercadorias que não estavam vendendo, estavam girando de fato. Né? E aí a gente começou a executar o trabalho para identificar por que esses mercadorias não estavam sendo vendidos. O primeiro problema foi o seguinte, que nós identificamos. Houve uma compra, né, uma compra de alto valor de algumas mercadorias, e essas mercadorias não se adequavam ao core, né, ao negócio daquela organização naquele momento. Em outras palavras, e já exemplificando, o segmento era material de construção, e agora há pouco, a empresa tinha comprado banheira, sabe aquela banheira lá da Solite, bacana, né? E ela não tinha vocação para vender isso ainda. Ela não tinha material de acabamento, de revestimento, e não vendia esse tipo de mercadoria ainda. Então ela não tinha ganhado o mercado consumidor para comprar a banheira já com. Essas 15 banheiras foram adquiridas, cada uma a um valor médio de R$ 8.500. E aí foi mais de R$ 100.000 então, que foi pago no setor, gerou aquele ciclo de pagamento e não isso. Mais ou menos meses, né, você pode dar. Ou seja, eu estava com o capital parado em 13 mercadorias. E aí, o problema, aí depois veio a perspectiva, né, a empresa fez promoção, começou a entrar em contato com vários clientes para que houvesse aquela venda, né, em que ela se executar. E aí eu comecei a conversar com o empresário e fiquei sabendo que tinha percebido ou se adaptado. A pergunta é a seguinte: por que cargas d'água foram compradas 15 de uma vez só? De onde veio a autorização? Você autorizou a compra dessas mercadorias? De onde veio o estudo para você trazer 15 mercadorias de valor mais elevado que nós não sabemos se de fato vão virar ou não? Não tínhamos ideia. Né? A gente estava usando o sorte, realmente, né, da plata de parede e por mais que a gente tenha atraído cliente, estava vendendo. Aí, depois de trazer a conta de questionamento, o empresário entrou em contato comigo e me disse assim, amigos, não tinha uma política para o departamento de compras de se tem orçamento acerca de todo o que era comprado, área de compras de orçamento geral, e ela podia comprar o que bem entendesse. Então, se ele tinha, por exemplo, R$ 1 milhão, ele usou para comprar as banheiras. O problema todo é transformar caixa depois, né? Porque a expectativa de uma compra que vai fazer para revenda é que eu agregue preço, tenha uma lucratividade depois. Isso não aconteceu. Aí a gente foi indo atrás. O que a gente fez? Além dessa identificação da compra e normalização da política de compra da empresa todinha, né, com um passo a passo que deveria ser feito, inclusive já com os registros do que ia ser acessado pela contabilidade, área fiscal, enfim, tá? A gente fez uma outra coisa. A gente também fez uma análise acerca do comportamento do comprador a partir dali. O comprador estava tendo algumas dificuldades e não apresentava muitas vezes orçamentos de outros fornecedores, sempre se repetiam os mesmos orçamentos. E aquilo começou a trazer uma estranheza para a empresa, porque sempre as mesmas empresas, os mesmos orçamentos, quando a gente pode ter um número maior de produtos e serviços que podem ser ofertados pela nossa empresa. Aí, o que foi feito? Foi feito também novos pedidos de compra, mas não por aquele colaborador.
foram feitos por outros colaboradores. E a gente começou a identificar que aquelas empresas que sempre apareciam, né, nos orçamentos, eles estavam comissionando o comprador. Então, dentro da minha própria empresa, tinha aquele cara que não estava marcando gol para a gente, ele estava marcando gol contra, né? Porque ele estava, no final das contas, favorecendo o fornecedor de forma que ele injetasse mercadorias de nossa organização e muitas vezes as mercadorias não serviam. Isso só foi possível quando começamos a analisar o giro dos produtos e acompanhar esse comportamento. Só que nesse caso, que foi o caso das banheiras do caso inicial, isso gritou. Isso gritou, imagina o tempo que a empresa perdeu, né, deixou seu capital parado, deixou de investir em outras mercadorias, porque se a gente começar a analisar, o problema não foi só a mercadoria não ter sido vendida, eu ter deixado de usar meu orçamento para comprar outras mercadorias de giro. Já começa por aí. Ou seja, eu perdi num e deixei de ganhar em outros. Ou seja, o problema é praticamente dobrado, é geométrico. Então, isso muitas vezes é interessante e importante, esses tipos de análises constantes que estão ligadas ao controle, que algumas organizações não têm, estão ligadas muitas vezes ao processo da organização, e algumas acabam funcionando com processos que até podem ter sido desenhados, mas que precisam de um realinhamento com o passar do tempo. A gente também tem aspectos que podem afetar a organização, como o giro dos colaboradores. De repente, a gente tem aquele colaborador que fazia tudo certinho, o mercado o levou, né, por algum justo motivo, e aí o novo colaborador não consegue, muitas vezes, fazer o trabalho que aquele colaborador fazia com muito êxito. Isso também pode ser uma causa. A grande sacada é o profissional de contabilidade perceber essas situações, muitas vezes diferentes, vamos dizer assim, dentro dos nossos clientes. E aí começa a oferta de tudo isso. Essa oferta, ela não está tudo feita. Quais são esses produtos, né? Trazendo produtos. A gente poderia trazer aqui a análise de liquidez, a análise de endividamento. Se for um varejo, a gente pode trazer o uso dos produtos. Se for uma empresa de serviços, a gente pode verificar a atratividade do serviço ofertado, o custeio desse serviço. Muitas vezes ele acaba sendo romântico, né? Ele é construído muitas vezes de uma forma muito empírica, sem estudo. Né? Então, a gente pode ter um pacote muito grande. Isso está ligado ao que eu tinha dito nesse slide. Ampliar o nosso cardápio. A questão toda é nós identificarmos as necessidades que o cliente tem. Essa necessidade, o mercado diz, né, inclusive o Sebrae, é uma instituição que cresceu muito com os estudos dos últimos anos. Conhecer a dor do cliente. A gente ouve muito isso, né? Conhecer a dor do cliente. Vamos falar assim, em vez de dor, conhecer a necessidade. Né? Eu digo que essa dor ou essa necessidade, dentro daquela analogia do cardápio, é a fome que o cliente tem. Ele tem fome de informação. E se você tem um cardápio com uma oferta que satisfaça essa fome da organização, tenho certeza que você vai ter muito êxito com a consultoria. Então, é isso que eu entendo que vocês podem começar a ofertar para as organizações e fazendo essa transformação, né, nesse modelo tradicional, que é importante, continua sendo importante, mas que tem uma tendência forte a ser substituído por processos mais automatizados. A gente tem, muitas vezes, a questão de se transformar tudo em formato eletrônico agora, desde o advento da nota eletrônica e também do certificado digital. Hoje nós temos essas informações transitando nas organizações quase que automaticamente. Alguns softwares já têm tem tecnologia avançadíssima em que eu já consigo fazer o reconhecimento automático daquele documento, e aí, desse reconhecimento do documento, já provisiona a conta a pagar, a conta a receber, já vai para o movimento fiscal, o movimento contábil, e se a gente for fazer uma análise acerca do que nós já temos de informação, talvez não seja mais necessário ter um auxiliar financeiro, um auxiliar fiscal, ou até mesmo um contábil, porque eu posso operar com um sistema que me possibilite tudo isso. E aí, se eu conseguir, né, nesse processo que muitas vezes é dinâmico, eu conseguir que ele seja linear, que ele seja imutável, e aí vem a sacada de utilizar sistemas hoje, a inteligência artificial e assim por diante, eu não vou mais precisar de 3, 4 pessoas para executar aquele trabalho. E isso não significa
que essas pessoas vão ficar sem trabalho. Eu posso pegar esse material humano que já me conhece, já conhece a minha empresa, já conhece os clientes, e chegou a hora de investir nessas pessoas para começarem a levar soluções também para as organizações. Ou vocês acham que eu consigo fazer tudo isso que eu disse sozinho? Eu preciso de um back-office, eu preciso de pessoas que possibilitem tudo isso. Inclusive, aos nossos parceiros do CRC Sergipe, e algumas pessoas comentaram na live, foi essa a motivação para nós criarmos o MBA em consultoria e empreendedorismo. Exatamente porque está faltando pessoas, faltam pessoas para trabalhar com consultoria. A gente tem muitas vezes na consultoria aquela pessoa que é o líder, é o gestor da consultoria, mas muitas vezes não tem material humano para executar esse trabalho. E aí vem um pouco de reflexão para você, contador ou contadora, que é empresário de contabilidade e comanda equipe. Se você for migrar para a consultoria hoje, começar a ofertar soluções para as organizações, você tem material humano para essa oferta, para dar conta de toda essa demanda que existe, ela existe. Aí as empresas estão com problemas, elas precisam de soluções. E essas soluções podem ser ofertadas por você. Mas eu garanto que você que está nos assistindo vai precisar de material humano para isso. E vem a formação técnica. Investir em capital humano vai ser o teu maior ativo hoje. Você pode ter certeza, não tenha pena, né, nem tenha freio de mão puxado de orçamento. Invista de forma pesada no seu capital humano. Agora, não adianta só investir. Você tem que ter política de atrair e de fazer a retenção desse material humano também. Não adianta, né? Fica igual aquelas formações aqui no meu norte, aí no Nordeste. Aí forma o jogador e vem o clube maior de fora e leva, né? Aí aquele talento fora. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai estar formando para outros usufruírem dessa formação. Então você tem que ter uma política assim de atrair e de fazer a retenção desses talentos. E aí como é que isso pode ser feito? Você pode muitas vezes trazer esse grupo de pessoas, esses seus colaboradores, para tornarem-se sócios, por que não? A gente tem que aprender com outros segmentos de negócio. Os advogados fazem isso. Quando um advogado está no nível júnior, nível mais baixo, dentro da empresa de advocacia, ele consegue um grande resultado, o que eles fazem? Pô, esse cara é bom pra caramba, a gente não quer ele no mercado nem dando toda essa qualidade para o mercado, nem para o nosso concorrente, é claro, queremos ele aqui com a gente. Então, para ele ficar conosco, vai entrar na sociedade, por que não? Ah, mas pô, vou chamar um colaborador para ser meu sócio, por que não? Coloca lá 2%, 3%, que é o que a gente chama hoje de fazer o stock option, né, que ao invés de remunerar, você o remunera com ações da empresa, por esses serviços que estão sendo necessitados. Salário, tudo continua normal. Mas você vai dar a ele uma remuneração que é o capital da sua empresa. Por que isso pode ser feito? Aí você vai ter, da sua organização, um colaborador que agora vai ter sentimento de dono. Verdade. Vai trabalhar. Porque ele vai começar a entender que aquilo ali também faz parte. E ele vai se sentir parte daquilo. Então, essa é uma alternativa que eu vejo como forte tendência para as empresas de contabilidade. Nós temos um acionista majoritário, que vai ser você, o empresário da contabilidade, mas você vai ter um monte de outros sócios minoritários que podem ser os seus próprios colaboradores. É claro que tem que ter todo um critério para isso. Você não vai sair ofertando seu capital social aos colaboradores à toa. É interessante que você pegue aqueles talentos, aquelas pessoas que têm uma natural meritocracia, e você os convide. Inclusive, é interessante fazer isso, porque você já pode sentir até a temperatura que essa pessoa que faça pretende continuar com você ou não. É outro ponto interessante. Porque às vezes você, como gestor, como empresário, está apostando tanto naquela pessoa que não tem outros planos, é normal. Né? Ela pretende passar só uma temporada com você e o trabalho de consultoria seja constante. Às vezes você pode ter um trabalho de meses, até de anos para ser executado. Então, por isso que é importante a questão do back-office, né? Fica muito isso que eu garanto que você vai estar muito bem. Estou vendo aqui alguns comentários, né? É de uma cidade da capital para o interior e não vejo investimento em capital humano, infelizmente. Então, você conecta contabilidade, né? Eu estou vendo pelo perfil da empresa, isso é uma oportunidade para você. No final das contas, se não está tendo investimento pelas demais empresas, quando você começar a fazer esse investimento, eu garanto que você vai colher bons frutos acerca disso. Quando a gente fala de consultoria, que é um pouco
muitas vezes traz algumas equipes, dizem que a consultoria é só para empresa grande. Não é verdade. As pequenas é que acabam tendo essa grande necessidade. Nós já temos empresas de atuação e de alcance de mercado e acabam pegando essa fatia de empresas maiores. Mas muitas vezes, pelo custo da prestação de serviço que eles acabam tendo, não interessa trabalhar para pequenas empresas. É interessante isso. Então, nós temos um mercado de pequenas e médias empresas que não está sendo alcançado por ninguém. E aí, a gente vai ter essa necessidade. Vamos imaginar o seguinte: eu já faço aquele trabalho da consultoria, né? Contábil, fiscal, trabalhista, com excelência, não tenho nem ponto contrário a esse tipo de execução de trabalho. Só que na hora que o empresário precisa de mais, ele vai procurar um profissional que tem oferta. E aí ele vai colocar na balança. Poxa, esse cara me oferta tudo que eu já tenho na minha atual contabilidade e muito mais. Qual é a lógica? Pense você, qual seria a sua decisão disso? A tendência de trocar é muito grande. É exatamente por isso que eu disse que nós temos um tempo de assessoramento alimentar. Um tempo de assessoramento alimentar. Vai mudar completamente a forma de fazer assessoria contábil no país. Vai mudar. Já está mudando. Né? E algumas pessoas vão ser resistentes a isso. Ok. Cada um tem o seu tempo. Né? Eu não posso falar que a consultoria é melhor que a assessoria. Vou entrar aqui no embate de querer crescer em detrimento do outro. Acho que ninguém chega a lugar nenhum fazendo isso. Mas eu entendo que o assessoramento ele vai passar por profundas transformações. E as empresas de contabilidade que não se adaptarem a isso, eu acredito que elas devem ter problemas de mercado muito brevemente. Exatamente por toda essa sinalização. Tá, Fernando, base que você fala isso? O aumento significativo do interesse das organizações e dos empresários sobre como melhorar o seu negócio. É impressionante como um empresário, antes, ele tinha aquela preocupação de fazer o estritamente operacional. É uma empresa de venda, comprar, vender, comprar, vender. Agora, se faz mais análise, o empresário está mais informado, está ficando mais especializado. Fruto do associativismo, as associações comerciais, que estão investindo pesado em qualificação, em treinamento, em diálogos, com almoço empresarial, que muitas vezes eu participo e não vejo contador participando. Aí também, as próprias entidades sindicais, nesse momento de 2, 3 anos que eles estão passando de perda de receita, eles também se reinventaram. Então, eles estão fazendo muita oferta de conhecimento para os seus associados, as suas associadas. O próprio governo, se você for lá no site da Receita Federal, tem um monte de vídeo explicativo sobre como funciona um monte de coisa que o empresário não sabia. O próprio manual de fiscalização, todo ano sai, traz muitos informes, e aí, naturalmente, né, naquele nosso dito popular, aquele pau que nasce todo começa a se endireitar. Então, tem muito empresário que começa a visualizar que, pô, realmente o governo está atuando assim, eu vou começar a me adequar. E aí, todo aquele trabalho de regularização para algumas empresas, ou da questão fiscal, tributária, que é tão pesado, começa a ficar mais ameno, porque a empresa começa a ter melhorias dentro dos seus processos, porque não quer passar de novo. Quando o cara pega um auto de infração, ele não quer pegar outro. Quando o cara passa por um problema de fiscalização, ele não quer passar por isso novamente. Então, é uma forte tendência dele se adequar a tudo isso. Diante disso, ele vai começar a organizar a própria casa. Qual é o próximo passo? Ele vai querer crescer. Como é que ele cresce? Com informação, com boa informação. E hoje, o que nós estamos entregando ainda não traz uma boa informação interna para a organização. Traz muita informação fiscal. As MPs aí que estão saindo toda hora, os decretos, etc. Enfim. E o cara está preocupado com isso? Está. Mas ele está muito mais preocupado em como fazer dinheiro e como o negócio dele prospere. Então aí é onde nós não estamos entrando. E aí o trabalho de consultoria vai muito por isso, trabalhar mais consultivamente. O mercado tem colocado a chamada contabilidade consultiva, né, de nós atuarmos ainda mais com consultoria. Então, é nesse sentido que eu entendo que a gente pode atuar. E aí, você que está nos assistindo,
faça pergunta sobre, tá? Eu me sinto preparado a responder as suas perguntas. Se eu não souber, eu vou pedir para responder no privado em outro momento, mas estou aqui para responder as dúvidas que vocês têm também. A minha atuação de consultoria, ela foi uma virada de chave, né? Então, o que acabou acontecendo, para vocês entenderem como eu investi nisso, né? O como fazer, como eu cheguei lá. Eu tinha muitos clientes, né, no assessoramento, hoje eu não tenho mais em quantidade, né, tinha muitos, né, eu ultrapassava aí 500 clientes, e aí a gente percebia que conforme a gente estava entregando informação de qualidade, eles queriam mais. Era muito interessante isso. Eu entregava uma informação de qualidade, no assessoramento eles queriam mais. Aí eu comecei a ter um problema que eu não sabia que ia ter esse problema. Por eles quererem mais, eu comecei a ter um problema com o honorário. Estava entregando muito mais do que eu recebia. Meu custo estava alto. Só que eles continuavam querendo aquilo. Que eu estava falando, olha, a gente pode continuar nesse formato. Entretanto, todo dia eu vou ter que fazer uma creche no honorário. Aí eu mostrava para ele o meu custeio. Ele até compreendia e muitas vezes ele ingressava nessa nova carteira, ou seja, ele comprava esse novo prato do meu cardápio. Isso aconteceu com muitos clientes. Com o passar do tempo, na consultoria, né, nesse trabalho mais consultivo, a gente foi arrumando a casa. Uma série de problemas que ele tinha. Né? Então, melhorou a liquidez, melhorou os controles, começou a ter muitas melhorias. E aí, com o passar do tempo, isso é muito normal em consultoria de longa data, a gente arrumou tanto a casa que o que ele estava pagando nesse momento já não dava o usufruto quanto no passado, que ele tinha problemas. Deu para entender? A casa ficou arrumada, não tinha mais necessidade de pagar tão alto como o Fernando agora. Isso é interessante na assessoria. E aí, o que o empresário começou a fazer? Aprendeu muito coisa. Ele aprendeu a fazer custo de oportunidade. É melhor manter o Fernando com esse honorário caro ou é melhor ter a minha própria contabilidade interna? Aí ele começou a botar isso na balança. E eu comecei a perceber isso também. Eu tinha que estar de olho no meu negócio o tempo inteiro. E eu percebendo isso, eu falei, caramba, vou perder esse cliente. Mas não vou perder ele sem ganhar dinheiro. O que eu fiz? Peguei meu capital humano e comecei a formar novos contadores que pudessem atuar para essas empresas. Porque vamos lá, uma nova empresa internalizando contabilidade, ela vai querer também, fazendo isso, ganhar um dinheirinho nessa história toda. Talvez ela queira contratar um profissional que tenha um pouco menos de experiência, mas esteja full-time, integrado. Porque no serviço de assessoramento, nós não estamos integralmente disponíveis para aquele cliente. A gente tem uma fração ideal de tempo que a gente gasta com cada cliente. Acho que todo mundo concorda com isso. E eu tendo um jovem profissional ou profissional não tão experiente, ele vai estar comigo o tempo inteiro, assim, penso no empresário. E eu também entendi isso. Aí o que eu fiz? Comecei a formar mão de obra para atuar nesses clientes que vão ter contabilidade internalizada. E aí pensei, se eu colocar um profissional para ser o contador dessa empresa, talvez ele ainda não tenha segurança de levar essa empresa em todo esse processo contábil sozinho. Aí veio a oportunidade. Formei e ganhei com essa formação, ela não foi à toa. Fiz o projeto de internalizar as contabilidades de quase todos os meus clientes. Joguei para perder e para ganhar. Perdi o cliente de assessoria, mas ganhei o cliente de consultoria. Se você ainda não entendeu, eu comecei a fazer o atendimento àquele jovem contador da contabilidade internalizada, ora bolas. É assim que a gente faz negócio. E aí eu troquei praticamente toda a minha carteira de assessoria para consultoria, mas não perdi nem cliente, porque todo mundo que era assessoria virou consultoria. E muitos estão conosco até hoje, por N motivos e por N problemas. E foi muito legal como isso aconteceu, porque foi muito natural. Claro que depois eu tive que aparar e afinar alguns pontos que precisavam. Mas isso aconteceu muito empiricamente, tá? E não sei se foi, não posso dizer que foi sorte, porque havia uma preparação para isso. A preparação desse profissional que foi assumir essa organização, a nossa preparação também para dar suporte a tudo isso e muita transparência com o cliente. Porque no final das contas eu falei para ele, esse modelo que você
está propondo que eu assine embaixo, você vai ter uma economicidade muito grande, vai ter uma economia, e eu também vou. Porque o meu custo de prestação de serviço despencou. Porque eu tinha um custo muito grande de prestação de serviço para o raio da GFIP, para o capeta do SPED, essas coisas todas que a gente tem aí. E aí eu comecei a ler, isso foi tudo para lá, para a organização. Foi custo que ele absorveu e que não é mais meu. Aí eu comecei a trabalhar com outros elementos de custeio que melhoraram muito a minha lucratividade. Em suma, a minha receita caiu absurdamente, mas o meu lucro aumentou geometricamente. Porque o custo da prestação de serviço, da atividade fiscal, contábil, trabalhista é alto. A mão de obra, tudo isso, muitas vezes não é condizente a todo o trabalho que é feito. Tá? Em outras palavras, aquelas empresas que dão muito trabalho, parece que são as que pagam menos em alguns casos. Né? Então, isso também é um ponto bem interessante. Então, daí que veio toda essa transformação. Eu vi que esse segmento era extremamente interessante. Hoje, eu acabo atuando mais com contadores do que com empresas. Porque muitos colegas meus têm necessidades, né, que eu consigo atender, dos mais variados tipos. Então, isso é oportunidade para todo mundo que está assistindo essa live. Agora, tem que ter uma preparação técnica muito grande, tem que ter estudos pra caramba, você não pode deixar de absorver conhecimento, tem que estar na frente, né, acerca do mercado. Então, por exemplo, de manhã cedo, a minha rotina é ler os diários oficiais, já verificar se saiu alguma legislação, dessa legislação que saiu já ter esse entendimento, já verificar também as tendências de mercado, acompanhar muitas... Não sou político, mas temos que ser politizados. As ações do governo que interferem na economia e podem interferir no seu cliente. Então, algumas situações, né, vou dar um exemplo aqui recente. Né? Eu tenho um cliente de consultoria e ele atua no segmento de autoescola aprender a dirigir. E aí, ele tinha gastado R$900 mil com a compra daqueles simuladores, né, que foi uma regra do Conselho Nacional de Trânsito. Para você aprender, você tinha que passar pelo sinalizador, né, para aquele simulador. E aí, em torno de 1 mês e meio depois, 105 dias, o Conselho Nacional de Trânsito não suspendeu a norma, ele a flexibilizou. Ele disse, você que tem o equipamento, ao gosto do seu aluno, se ele quiser fazer no simulador sim, se ele quiser fazer no simulador não. E não fica mais obrigatório de ter. Aí eu falei, carambola, 45 dias atrás eu era obrigado a comprar. O cara gastou 900 mil. E aí agora não é mais. Né? E aí ele tinha feito os 900 mil e iam ser pagos gradualmente. Ele ia comprar 4 equipamentos, estava com 2. No dia que eu vi a resolução, eu liguei para ele. Suspende agora. Liga agora. Liga e suspende a transação. Ele, por quê? Porque não é mais obrigatório. E depois eu te explico. Eu estou com tudo embasado aqui nesse exato momento. Liga para o seu fornecedor e desfaz o negócio antes que seja tarde. Aí ele entrou em contato lá, a boleta, ele falou, olha, não quero mais. Aí tinha umas situações lá do contrato e, pô, ele economizou esses 900 mil, ele deixou de gastar 350. Porque ele não tinha, ele precisava da informação. E ele me paga para isso, para eu gerar informação do negócio dele. E aí, se eu não soubesse, né, que aquele cliente era afetado por resoluções de agência reguladora, o Conatran é uma agência reguladora, um conselho regulador, como a Anatel, ou qualquer outra dessas aí, e não levasse essa informação para o meu cliente, pô, ele ia perder muita grana. O objetivo é fazer ele prosperar. Eu tenho que trazer as ações acerca de tudo. Impacto depois. Aí fica muito depois. O impacto, eu ia ver esse impacto na DRE, no balanço, por aí vai. Só que o que acontece é que esses demonstrativos, eles são importantes, são, mas eles passam ou eles são feitos depois. Né? E aí, dentro da DRE e do balanço, infelizmente, não está se eu soubesse que ia acontecer isso. Infelizmente, não. E estou trazendo as limitações que nós temos do que nós apresentamos. Às vezes, se você conseguir apresentar uma DRE e um balanço D+1, fechamento foi feito hoje e amanhã está pronto, mesmo assim, amanhã o documento já está destinado em dia. É isso que a gente tem que entender. O balanço da DRE te traz uma visão de negócio fantástica.
mas muitas vezes pela mudança de velocidade que nós temos nesse mercado maravilhoso, muitas vezes o documento está defasado. Aí vamos lá, finalizou o movimento contábil 31 de dezembro de 2019. Pô, o teu SPED não está pronto ainda, meu amigo. Estamos em junho. 6 meses para você dizer o que aconteceu lá atrás. Talvez as decisões que sejam tomadas agora já foram para o espaço. Com todo esse cenário pandêmico, esquece o balanço de 31 de dezembro, ele não vai servir para nada. Tem que fazer um levantamento do balanço de 30 de abril, de 31 de maio, para ele dar alguma noção do que fazer agora, nessa tal retomada. Então, eu peço que vocês tenham velocidade. Velocidade sem pressa. Quando você tem pressa, não adianta nada. É fazer com velocidade. Agora, para ter velocidade, você vai precisar, muitas vezes, dos processos bem definidos, de pessoas capacitadas, de boa ferramenta. E isso tudo são coisas que são alguns pontos de dificuldade que nós temos. Aí vocês vão fazer a defesa de vocês. Ah, mas o cliente não manda no prazo. Olá, professor. Teve aquele problema, né? De 1 hora de live, ele cortou automático, mas fica à vontade para Começou um pouquinho antes, então, né? Porque ainda não são 5 horas, né? Então deve ter entrado um pouquinho antes também. Isso, agora exato. Então foi isso. E aí a gente estava controlando 1 hora, mas teve esse problema, como a gente entrou antes, né? Justamente esses minutos aí não estava esperando. Mas fica à vontade. Um panorama bem amplo, tá? A live vai ficar compartilhada. Isso. Faço que vocês acompanhem tudo isso e voltei para deixar um convite a vocês. Né? Então, eu estou colocando aqui nos comentários para todos vocês, inclusive o CRC Sergipe é nosso apoiador para um evento chamado pensarcontabilidade.com.br. Esse evento vai ocorrer em julho, né, de 19 a 24 de julho. Tá? E o Pensar Contabilidade vai ser o maior evento de contabilidade do ano. Tá? Legal. De praticamente todo o sistema CRC, CFC e também FENACON, SESCOM, SESCAP. Entrem lá, vão ser 18 trilhas de conhecimento. Eu coordeno a trilha sobre contabilidade consultiva, essa pegada da consultoria. Nós vamos ter mais de 50 palestras só na minha trilha. Então, muitas horas de conhecimento sem pegadinha, tudo gratuito, né, para poder também trazermos essa contribuição nesse momento aí que está tendo muita dificuldade para todo mundo. Momento de transformação, momento de você virar a chave, muita gente fala que é um mindset, né? Então é o momento de vocês buscarem uma nova forma de se fazer contabilidade nesse nosso Brasil. Entendo que o trabalho de assessoramento, repito, ele vai continuar, mas ele vai sofrer profundas transformações. É interessante que vocês acompanhem para garantir a competitividade das organizações de vocês e também, naturalmente, dos clientes. Por que eu digo isso? É um ponto que eu quero deixar registrado aqui também. A gente pensa muito no nosso cliente, assertivamente deve se pensar, mas primeiro você tem que pensar na sua organização prosperando, para ela ser o maior exemplo para o seu cliente. Então, no momento que a minha organização prospera e o meu cliente enxerga isso, ele vai ganhar toda a confiança de executar qualquer tipo de trabalho comigo. Então, eu tenho que fazer com que minha organização seja próspera, cuidar bem dela, cuidar bem dos meus colaboradores, de forma que eu tenha de novo, eu repito, todo um back-office, toda uma gestão dentro da minha organização para dar conta dos desafios que o mercado acaba trazendo para a gente. Então, eu deixo essa dica aí também para vocês. E, além disso, mais 2 dicas matadoras para vocês também. Quer fazer o teu negócio prosperar? Crie 2 coisas. Uma, o conselho dos seus clientes. O que é o conselho de cliente? É você ouvi-los e colocar os mesmos em discussão. Mas, Fernando, meu cliente está insatisfeito, etc. E tal. É o momento de você ouvi-lo, deixá-lo satisfeito, e assim todo cliente deve ficar, e colocar ele em contato com os teus demais clientes para que eles tragam melhorias, discussões assertivas para o teu negócio. Então, o conselho de clientes é uma coisa que eu faço que está muito certo. A gente se reúne, discute, eles trazem coisas que muitas vezes acabam virando novos serviços que nós vamos ofertar para eles. Então, é como se fosse aquele momento de todo mundo trazer. É o momento que nós vamos ter a nossa DR, a nossa discussão de relacionamento com o nosso cliente. E ele, muitas vezes,
acaba identificando em outro colega, empresário, a dor que ele nem percebia que tinha. É muito interessante. E às vezes a solução que eu entrego para uma empresa, ao momento em que ele ouve o outro empresário falar dessa solução, ele também quer essa solução. Então, acaba sempre dando um resultado positivo quando você administra bem isso. Então, faça um conselho de clientes. 2, segunda dica matadora. No mesmo formato do conselho de clientes, faça o conselho dos seus colaboradores. Coloca a galera para conversar contigo e ouve a tua equipe. A gente muitas vezes tem aquela questão do líder muito ditador, do líder muito autoritário. Participe mais com a sua equipe. A gente tem esse caso das mentorias, né, que está em alta no mercado. Quem faz a minha mentoria é meu estagiário. A gente fez um sorteio, o estagiário faz a minha mentoria. O guri me dá cada ideia fantástica de como fazer negócios, como fazer serviços. Muitas vezes ele acaba me dando os insights do por que é feito dessa forma, por que não é feito de outra. E ele consegue ter uma percepção que nem eu mesmo tinha. Exatamente por desconhecer muita coisa ainda, está aprendendo como a organização funciona, ele faz as perguntas certas. Mas isso é feito dessa forma? Não podia ser feito de outra? E aí a gente vê, realmente poderia ser feito dessa forma. Tanto que até promovido ele já foi, de tanta contribuição que ele acaba dando. Por quê? Dica que eu quero deixar para vocês. Toda pessoa é importante. Toda pessoa tem sua contribuição. O que precisa muitas vezes é você dar oportunidade para essas pessoas contribuírem no negócio. No momento que você tem uma escuta mais aberta, mais empática, mais ativa, isso também é possível. Né? E para todo mundo que está aí, compartilha como foi, se você gostou dessa live, manda um recado legal aí para os demais amigos. Segue lá a gente nas redes sociais, o @prof.fernandosampaio, o Pensar Contabilidade, tudo que a gente está ofertando aí também, claro, todo esse conhecimento que o CRC Sergipe está trazendo para vocês também. E é isso, meu queridão. Eu estou à disposição, caso você tenha alguma pergunta, certo. E com a disposição de vocês. Fernando, teve fizeram uma pergunta aqui e estão perguntando sobre a MBA de consultoria, se vai ter realmente, o pessoal está ansioso. O nosso MBA, ele tem turmas abertas hoje. A nossa primeira turma foi aberta no Rio, a segunda turma foi aberta em Aracaju, a terceira turma foi aberta em Natal, a quarta turma em Belém, a quinta turma em São Paulo. Temos 5 turmas rodando, agora a gente vai... Aí teve esse momento pandêmico, estava com uma programação de abertura de turma. Salvo engano, eu me recordo, a gente já está com programação de fazer a abertura em maio, aí em Aracaju, nossa turma, mas toda essa pandemia fez com que os nossos planos fossem postergados. Mas a gente está com o modelo de MBA que a gente fez uma adaptação a esse modelo. Então, a gente está com 15 módulos presenciais e 3 que são em formato EAD, exatamente para a gente já poder fazer essa oferta. A gente está com uma turma para abrir agora em julho em Florianópolis. E também Aracaju está na nossa rota. A gente provavelmente vai trazer uma oferta nesse mês de julho agora, mês de finalzinho de junho, início de julho a gente vai começar a divulgação. Opa, e aí, perfeito. Eu também tenho certeza, assim como as nossas outras turmas, né? Turma 1, turma 2 do tributário, as turmas trabalhistas, a gente vai ter uma aceitação muito legal. E o CRC parceirão nisso também para divulgar e fazer toda a nossa ação, né, de divulgação com os amigos aí, a toda a comunidade contábil aí de Sergipe. Então, vai ser um prazer levar o nosso MBA com todo o nosso staff de professores, um time extremamente qualificado. Eu fico muito orgulhoso do meu time. Né? A gente tem professores que são engajados. Tem gente que está falando aqui que já está inscrita, viu, professor? Porque já estou sabendo, já temos inscrições que já aconteceram para essa turma. A gente estava com o lançamento da turma, né, e já tínhamos iniciado uma comercialização e algumas pessoas já se matricularam. Gilvânia é uma delas. Gilvânia, exato. Vai rodar essa turma legal aí, com certeza que vai ter uma turma boa para a gente poder fazer essa nossa transformação também aí com vocês. Acompanhe lá os nossos canais da BSSP e o próprio CRC, com certeza que vai ver uma divulgação muito breve acerca disso. É o que eu posso trazer para vocês também com muito carinho. A gente está levando esse MBA para todas as principais cidades do Brasil. Aracaju não podia ficar de fora. Tá ok, pessoal. A gente agradece o CRC, agradece demais essa parceria, agradece de coração.